Olá, a edição de hoje do Santarém Notícias está no ar. Vamos acompanhar os destaques da edição de hoje. História de superação. Solidariedade de uma associação para deficientes físicos em Santarém. Ruas sem as mínimas condições de tráfego e ponte inacabada e abandonada pela prefeitura. Parceria entre Infraero e empresa americana disponibiliza Wi-Fi no aeroporto de Santarém. A repórter Yara Cristina estreia quadro no Santarém Notícias. Essas e outras notícias você acompanha agora no Santarém Notícias, que está no ar. Um acidente de trânsito que aconteceu em 1986 mudou para sempre a vida de Dona Letícia. Hoje, como vice-presidente de uma associação de deficientes físicos, ela ajuda outras pessoas com os mesmos problemas. Dona Letícia mora no bairro Nova República, em Santarém, no estado do Pará. É cadeirante, vítima de um acidente de trânsito. Eu me lembro muito bem quando eu reclamei para o motorista que ele estava com uma velocidade muito alta, que não precisava daquilo. Em 1986, o ônibus que ela viajava do Rio de Janeiro para o Pará não conseguiu fazer uma curva em alta velocidade e despencou de uma altura de 11 metros, causando a morte de alguns passageiros. Ela foi uma das sobreviventes. Segundo as informações, o ônibus ia numa velocidade muito alta e quando foi para pegar o viaduto, ele não deu conta de fazer a curva para seguir em cima do viaduto e saiu rasgando o lado do ônibus no corrimão do viaduto. E aí ele caiu 11 metros de altura. Eu tenho uma lembrança, tipo um sonho, uma gritaiagem de pessoas. Eu lembro bem que eu acordei e eu olhei assim para cima e vi aqueles abajur grandes assim ao redor de mim, um bocado de pessoas de roupa branca, uns barbados e tal, ao meu redor. E eu abri os olhos e perguntei o que é que estava acontecendo que eu não consegui. Eu tinha pelejado para puxar minha perna e não tinha conseguido. Aí um disse assim, é porque houve problema na sua coluna. Aí nesse ente eu apaguei de novo, quando eu acordei eu já estava dentro do hospital, a Santa Casa de Misericórdia em Belo Horizonte. Hoje, Dona Letícia é vice-presidente da Associação dos Amigos de Deficientes do Tapajós, a ADT. Ela e o presidente da associação vêm tentando com as autoridades conseguir uma sede para a associação. Essa luta é desde 1991, mas até hoje não conseguiram. Enquanto isso, a garagem é usada para as reuniões que acontecem semanalmente. A importância é que a PDT luta há bastante tempo, né, em busca de um local próprio. É importante para a gente que nós vamos ter um local fixo e vai ajudar muitas pessoas a ter um local apropriado para as pessoas buscarem a associação. Porque há muito tempo a associação não tem, aí as pessoas não sabem onde procurar. Aí a associação tendo um local próprio, as pessoas vão ter mais acesso à associação. Aí por isso a importância de um local próprio. Sim, é muitos benefícios. Por exemplo, tem a questão do passe livre. A gente ajuda as pessoas a terem passe livre. Muitas pessoas procuram a gente por causa do passe livre. Tem a questão do emprego também, que às vezes a gente ajuda, encaminha a pessoa para o emprego, né? Tem vários benefícios, né? Não é só um ou dois, tem vários. Existe uma lei que diz que 2% dos empregados tem que ter de deficiente. Então, já cresceu esse número de 2%, que já é quase 3%. Então, elas procuram as entidades para incluir essas pessoas com deficiência, que sejam qualificados. Até a gente incentiva as pessoas para que estudem, se profissionalizem, se capacitem para quando as empresas procurar, a gente ter alguém que a gente possa apontar. Outra luta da associação é para que a lei à acessibilidade seja respeitada e levada a sério pelo poder público. Olha, desde quando a associação funciona, a gente nunca deixou de criticar as calçadas, as rampas, o acesso em todos os sentidos, porque nós não falamos em acessibilidade só voltada a rampas, a calçada, mas a gente conclui até ter acesso às autoridades. Então, tudo aquilo que venha incluir a acessibilidade, a gente
a gente critica, a gente busca, a gente reclama, a gente mostra, a gente diz que está errado e que precisa ser consertado, porque a acessibilidade ela é voltada a todo tipo de pessoa, não é só aos deficientes. E quando a gente adquire formas de como facilitar a pessoa ter acesso a qualquer coisa que ele necessitar, então está sendo um benefício como todo, não é só para os deficientes, é para as grávidas, é para as crianças, é para os idosos, enfim, para os deficientes também. E o nosso trabalho é reclamar, é criticar aquilo que a gente não tinha e que a gente está tendo e que está sendo mal feito, que não está sendo bem conduzido. O último censo mostra uma população elevada de deficientes físicos, e esse número vem aumentando cada vez mais em ritmo acelerado. E nós descobrimos em 2010 que em nível de Baixa Amazônia nós temos 167.295 pessoas com deficiência. Em nível de município, nós temos 70.859 pessoas que têm um ou outro tipo de deficiência. Então, acreditando que esses 10 anos que se passaram com esse número e 10 anos para cá, de 2010 para cá, esse número já aumentou com certeza, porque o índice de acidente tem sido muito grande. Para quem leva uma vida normal e por algum acidente ficou paraplégico, sofre tanto com o tratamento quanto com as adaptações da nova realidade. Você tem que se adaptar à nova realidade, né? Ficou um pouco complicado, né? Ficou. Rapaz, se a gente não tiver a cabeça no lugar, a gente faz besteira, que eu já pensei muitas vezes fazer isso. Eu acho que é todo deficiente, né? Porque a gente é bonzinho, andar com os próprios pés da gente e depois ficar assim na cadeira de roda. O cara, se não pensar muito bem, ele faz besteira. E hoje, como é que tá? Bom, tá mais tranquilo, né? A gente se conforma, a gente se conforma. Não é, a gente nunca pensa em ficar assim, que eu nunca pensei em ficar assim. E devido a estar assim na cadeira de roda, é muito ruim. Eu quero fazer muitas coisas, mas não consigo. Eu me zango, é uma coisa muito ruim. Às vezes é a imprudência que acontece um acidente. Tanto de um que nem do outro. E hoje a gente estreia um novo quadro aqui no Santarém Notícias. É o Giro Nacional. E quem traz as informações pra gente é a Yara Cristina. Olá, sejam bem-vindos ao Giro Nacional. A partir desta edição, vamos mostrar as notícias em destaque no Brasil e no mundo. E para começar, vamos falar sobre a Amazônia, onde a Alemanha e a Noruega anunciaram a suspensão de doações de cerca de 287 milhões para o Fundo Amazônia por descumprimento das medidas de preservação. Em entrevista, o presidente Jair Bolsonaro disse que eles deveriam usar o dinheiro bloqueado para reflorestar o próprio país. Uma tempestade de granizo em Montana, nos Estados Unidos, matou milhares de aves neste mês, informou os guardas locais. Segundo relatos, as pedras de gelo tinham o diâmetro de uma bola de beisebol. Estima-se que 11 mil aves, pelicanos, gansos e outras aves aquáticas tenham morrido ou ficado gravemente feridas. As autoridades locais temem que aves morram contaminadas com doenças por conta das carcaças dos animais mortos. O Giro Nacional fica por aqui, até a próxima. Obrigado, Yara, pelas suas informações. Seja bem-vinda à TV Estudo. Parceria entre Infraero e uma empresa norte-americana garante o Wi-Fi gratuito para os usuários do Aeroporto Internacional Maestro Wilson Fonseca, aqui em Santarém. Quem traz informações pra gente é o repórter Ivan Nobre. Olá, Ivan, conta essa novidade pra gente. Pois é, Alexandre. A partir de agora, os usuários e passageiros do aeroporto aqui de Santarém, Maestro Wilson Fonseca, vão poder usar a internet grátis, Wi-Fi, graças a um contrato firmado com a Infraero em parceria com uma empresa norte-americana forte nesse ramo. Para ter acesso aos benefícios, usuários do aeroporto podem se conectar à rede Infraero Free Wi-Fi, que é utilizado durante 1 hora gratuitamente. Para quem precisa utilizar por mais de 1 hora, pode adquirir planos diários ou até mesmo mensal. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Ivan, pelas suas informações. A gente tem agora uma participação de uma telespectadora aqui no Santarém Notícias. Ela mandou um vídeo pra gente denunciando uma situação lá na Estrada Nova. Vamos acompanhar.
A participação é de uma moradora da Estrada Nova. A principal reclamação é sobre a poeira. A todo momento ficam passando veículos no local, caminhões, carretas, inclusive até caçambas da prefeitura. Os moradores pedem uma providência, porque a situação é difícil para os moradores da Estrada Nova. Obrigada pela sua participação aqui no Santarém Notícias. Você também pode participar com a gente enviando seu vídeo ou uma sugestão de pauta para a gente, através dos nossos números do WhatsApp que estão aparecendo aqui embaixo ou também pelas redes sociais. O assunto agora é infraestrutura, obras abandonadas e ruas sem as mínimas condições de tráfego. Além disso, rotas de ônibus que foram mudadas. Essa é a realidade dos moradores do bairro Área Verde, aqui em Santarém. Infelizmente, infraestrutura ainda é problema para a maioria dos moradores de Santarém. E na Avenida Gonçalves Dias, no bairro Uruará, não é diferente. Os moradores por aqui sofrem por conta da falta de infraestrutura e do sentimento de abandono do poder público. Vários buracos se abriram no meio da rua, causando transtornos para quem mora por aqui e ainda impossibilitando veículos de pequeno e grande porte de transitar pelo local. Outro problema também para os moradores aqui da rua Gonçalves Dias é para quem necessita usar o transporte coletivo, que teve as duas linhas que passam por aqui por essa via alteradas. Por outro lado, parada há um mês, a obra da ponte de concreto que ficaria no lugar da antiga de madeira vem revoltando moradores que necessitam utilizar a mesma, que é a principal forma de ligar o bairro Área Verde aos demais bairros de Santarém. Outro problema também enfrentado para outros moradores aqui dessa mesma localidade é essa cena de abandono aqui atrás. A obra que está inacabada da ponte de concreto aqui do bairro da Área Verde. Essa ponte daria lugar àquela antiga ponte que era de madeira, mas o poder público há um mês não aparece por aqui, muito menos os trabalhadores para vir então realizar e finalizar a ponte. Uma ponte improvisada foi construída pela prefeitura, mas está pondo em risco a vida dos moradores, uma vez que a ponte serve de acesso também para motociclistas. Há reclamação também para a falta de iluminação na ponte improvisada, aumentando o risco das criminalidades no local durante a noite. E o Santarém Notícias fica por aqui. Lembrando que você pode acompanhar a gente sempre pelas redes sociais, WhatsApp, Facebook e Instagram. Você tem sempre informações do Brasil e do mundo por lá. A gente fica por aqui e a gente vai se encontrar na próxima edição. Tchau, tchau!